Bem, pessoal, vou estar resolvendo essa questão adaptada do Enem 2022, onde a mesma diz o seguinte: a intenção aqui é entregar a vocês mais alguma resolução, né, para auxiliar vocês aí enquanto estiverem estudando para a prova. Tá? Os pneus estão entre os itens mais importantes para a segurança de um carro, segundo revendedores especializados. O desgaste do pneu em um trajeto é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua em contato com o solo, sem derrapar, durante esse trajeto, né? Sendo que a questão de proporcionalidade de K depende do material empregado na sua fabricação. Olha só, pessoal, onde eu tenho um desgaste D, uma grandeza, né? Eu tenho um número de voltas N, também outra grandeza. Dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou simplesmente proporcionais significa dizer que ao dividir a grandeza D pela grandeza N, ou seja, ao dividir a primeira grandeza indicada na situação pela segunda grandeza citada na situação, né, que aqui está dizendo que o desgaste D é diretamente proporcional ao número de voltas. Então, quem aparece primeiro, quem é citado primeiro, justamente é quem fica no numerador. Está aqui, certo? Então, dizer que D e N são diretamente proporcionais vai significar que, ao dividirmos D por N, sempre dará o mesmo valor, esse valor chamado de constante de proporcionalidade, geralmente representado pela letra K. Tá bem? Tendo isso, a gente pode inclusive isolar o D, ficando então o nosso desgaste igual ao número de voltas vezes a constante K. Tá? Bem, eu vou trazer aqui, reescrever aquela equação, porque a gente vai usar ela logo mais. Mas continuando aqui a leitura do enunciado, olha só. O proprietário de um carro cuja área a área do círculo do pneu mede A metros ao quadrado, conforme indicado na imagem, pretende obter uma expressão que forneça uma estimativa para a medida do desgaste desse pneu ao longo de uma viagem de X quilômetros, em função da área do círculo do pneu. Primeiramente, pessoal, a gente observa que temos aqui duas grandezas que serão envolvidas na situação, e essas duas grandezas elas estão com unidades de medidas diferentes. A área está sendo dada em metros quadrados e a distância, né, o caminho percorrido aí na viagem está sendo dado em quilômetros. Bem? Normalmente, a gente só trabalha com unidades diferentes quando essas unidades já é determinada uma relação entre essas unidades diferentes. Por exemplo, quilômetro por hora, né? Estamos trabalhando com a unidade quilômetro, a unidade hora, obviamente, porque é definido dessa forma, né, que a velocidade média será dada com essas duas unidades diferentes, certo? No caso, em uma situação como essa, o ideal na nossa situação, já que não há uma pré-definição para que trabalhemos com as duas unidades diferentes, o ideal ou é a gente levar o que está em metro quadrado para quilômetro quadrado, ou é levar o que está quilômetro para metro, que é mais fácil, inclusive, fazer essa transformação de quilômetro para metro, tá certo? Então, temos aqui a área que é dada em metro quadrado, o quilômetro, né? Ele diz que são X quilômetros, o que a gente pode observar que para transformar isso aqui em metro, né? Se cada 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, X quilômetros vão corresponder a 1000 vezes X metros. Tá certo? Bem, agora a gente se depara com uma situação em que ele diz que ele quer o desgaste em função da área A. Escrever uma variável, uma grandeza em função de outra, tá? É simplesmente você isolar essa variável no primeiro membro, a variável que está sendo dada em função da outra deverá ser isolada no primeiro membro, e no segundo membro da igualdade deverá obrigatoriamente aparecer a outra variável.
certo? Note que a única equação que nós temos é essa daqui, D igual a NK. Então, o que a gente vai precisar tentar fazer é fazer com que nesse segundo membro aqui apareça a nossa variável A, tá bem? Para isso, bora observar algumas coisas, tá? Primeiramente, ele diz que o deslocamento ocorre por um caminho, né? A viagem, o trajeto ocorre por um percurso cujo tamanho é x vezes 1000, né? Metros. E o importante é a gente observar, pessoal, que enquanto o pneu está andando sem deslizar, ou seja, está girando, o que acontece é que a cada uma volta desse pneu, certo? A cada uma volta, o que é percorrido a cada uma volta será justamente o comprimento da circunferência. Então, quando o pneu dá uma volta, certo? O tamanho do caminho percorrido por essa uma volta, nessa uma volta, será exatamente uma vez o comprimento da circunferência. Quando o pneu der mais uma volta, note que ele, a cada volta ele vai percorrendo, né, a distância total, ele vai percorrendo pedaços dessa distância total, tá bem? Quando ele der mais uma volta, ele terá dado um total de 2 voltas e ele percorrerá 2 vezes o comprimento da circunferência. Quando ele der mais uma volta, ele terá dado ao todo 3 voltas e ele terá percorrido 3 vezes o comprimento da circunferência. E assim, ao dar N voltas, pessoal, esse pneu percorrerá N vezes o comprimento da circunferência. O detalhe é que, ao dar N voltas, ele chegará no final do percurso, certo? Então a gente pode dizer tranquilamente que N vezes o comprimento da circunferência dará exatamente o tamanho total do percurso, que no caso é 1000x. Dessa forma a gente observa que poderemos fazer uma mudança, né, no nosso desgaste. Em vez de fazer N vezes K, que nem a gente encontrou inicialmente na equação, a gente poderá, se a gente nessa nova equação aqui, ó, se isolarmos o N, ficando então 1000x sobre C, note que a gente pode escrever o desgaste agora, pessoal, em função do comprimento da circunferência do pneu, da seguinte maneira: 1000x sobre C no lugar de N multiplicado por K. Só que ainda não é o que a gente quer, porque o que nós queremos é que esse desgaste seja dado em função da área, não do comprimento, certo? Então a gente vai agora passar a cuidar, né? Passar a observar essa nova equação. Só que a partir do momento que a gente consegue inserir nessa equação o comprimento, já é um meio caminho para a gente inserir a área. Porque a área e o comprimento, elas podem ser relacionadas pelo fato de ambas serem dadas em função do raio da circunferência. Como assim, professor? Olha só, voltando aqui no próximo slide. Nós sabemos que o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes o raio da circunferência. E a área da circunferência é dado por π vezes o raio ao quadrado. Notem, como aqui no meu desgaste, o que eu tenho é 1000x vezes K, dividido por um comprimento, pessoal. Se eu substituir esse comprimento bem aqui, né, por essa expressão que representa tal comprimento, eu obterei que o desgaste será dado por 1000xk sobre 2π vezes o raio. Só que aí entra um detalhe, né? Qual é o detalhe que entra aqui? É que agora o desgaste está sendo dado em função do raio da circunferência, certo? Como eu quero a área, bastará eu fazer agora com que a partir desse raio, eu fazer com que apareça a área da nossa circunferência. Como eu sei dessa equação aqui, ó,
como nós sabemos que a área é igual a π vezes o raio ao quadrado, bastará isolar esse raio ao quadrado, ficando então a área sobre π igual a r ao quadrado. Para isolar de vez o r, bastará extrair a raiz quadrada, né? Ficando r igual a raiz quadrada de a sobre π. Bem? E agora a gente pode substituir. Desgaste igual a 1000x vezes k sobre 2π vezes, no lugar do r, raiz quadrada de a sobre π. E essa daí é a expressão que me dá, certo? O desgaste em função da área da área do círculo do pneu do nosso carro, tá bem? No entanto, quando a gente vai lá para os itens dessa questão, note que o desgaste está aqui, ó. O desgaste é isso aqui. D igual o que a gente encontrou, né? 1000x vezes k sobre 2π raiz quadrada de a sobre π. Note que em nenhum dos itens aparece essa resposta, apesar de ser uma resposta correta. Tá? O que é que isso significa, professor? Significa que não tem, significa que isso aqui está errado? Não necessariamente. O que significa é que foi feita alguma alteração nessa expressão, certo? E a gente só terá que descobrir que a alteração foi essa. Tá bem? Vamos observar então o seguinte, ó. É possível que seja isso aqui? É perfeitamente possível. Porque racionalizando esse cara aqui, obviamente vai aparecer uma raiz com a e π no nosso denominador da fração aqui. Tá certo? Denominador não, no dividendo, né? Na parte onde fica o dividendo. Nessa parte de cima. Então notem que em todos, aqui ó, todos os itens aparece essa raiz de a e π, com exceção desse aqui, obviamente, né? A e π. Só que aparece sem haver a divisão de a por π, né? O π está multiplicando. E além disso, pessoal, o que acontece aqui a gente nota que nesse aqui, ó, aparece o a também e o π. Aqui já não aparece, aqui já não aparece, aqui aparece e aqui aparece. Isso nos sugere que uma possibilidade da gente obter essa nossa resposta, né, seria fazendo a racionalização desse cara aqui, ó. Tá? Racionalizando esse cara. Tá bem? Então, partir para essa racionalização, certo? Bora lá então. Eu vou fazer aqui nessa parte. Bora lá. Desgaste igual a 1000xk sobre 2π raiz de a sobre π. Eu vou fazer assim. Para fazer esse π desaparecer do numerador, como está lá, né, nos nossos itens, né, note que o π subiu, o AP dentro do radical, né, eles estão sendo multiplicados, não o A dividido pelo π. Então, para fazer com que esse π aqui desapareça do nosso denominador, pessoal, eu vou precisar fazer aparecer dentro desse denominador π ao quadrado, multiplicando o A. E isso é muito fácil, basta levar esse π para dentro do denominador, certo? Então, olha só o que vai acontecer. Ficará 1000xk sobre 2 raiz quadrada. Quando eu passar o π para dentro do radical, né, esse π ele entrará elevado ao quadrado. Porque para ele sair, ele tem que estar elevado ao quadrado para poder sair. Para entrar, ele tem que ficar elevado ao quadrado. Certo? Para sair esse quadrado, né? Esse quadrado tem que aparecer para que ele seja cancelado com o índice do radical e saia o π. Por isso que ao entrar ele ficou elevado ao quadrado. Vezes A
A sobre π, né, aqui. E agora nós teremos o seguinte, 1000 x vezes k sobre 2 vezes a ao quadrado, π ao quadrado dividido por π fica apenas o π. Tá aí, ó, π vezes a, certo? Racionalizando esse π vezes a, o nosso desgaste ficará assim, 1000 xk vezes, racionalizando esse a vezes π, ficará justamente no numerador, né, da nossa fração. E o 2, né, esse π vezes a, ele sairá aí no nosso denominador, sairá da raiz. Como a gente pode ver, ficando exatamente isso aqui, certo? Então vocês observem que a expressão de fato vai ser essa daqui. 1000kx raiz quadrada de AP dividido por 2AP. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que essa resolução venha ajudar vocês, tá certo?